Senhor, se verdadeiramente o Senhor é comigo, como eu tenho aprendido, se o Senhor realmente é comigo, como eu tenho ouvido, por que está acontecendo isso comigo, com a minha casa, com a minha família? Gideão, ele não conseguiu entender o contexto de que Israel estava vivendo. Alguns versículos atrás, a própria história vai narrar o Senhor declarando, de novo, os israelitas fizeram o que era mal. De novo, os israelitas não fizeram aquilo que o Senhor aprovava. De novo, os israelitas pecaram contra o Senhor. E por causa do seu pecado, e por causa da sua desobediência, o Senhor, não é que o Senhor desejou, não é que o Senhor mandou, não foi porque o Senhor quis, mas foi uma causa, uma consequência da escolha do povo. O povo estava bem, vivia em fartura, vivia em paz. Mas acredito que dentro dessa paz, dentro dessa fartura, o povo deixou de olhar para Deus e começou a olhar para dentro de si. E eu acredito que algumas pessoas, elas podem olhar as lutas e as adversidades, as consequências como algo ruim. Mas a Bíblia declara, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então talvez algumas pessoas podem olhar esse versículo e ver toda essa opressão, toda essa dificuldade, toda essa luta como algo ruim. Mas eu vejo como o amor de Deus, eu vejo como graça de Deus, eu vejo como a presença do Senhor. Por quê? Porque simplesmente, se não houvesse talvez essa opressão, será que o povo se lembraria novamente de Deus? Será que o povo se lembraria das suas promessas? Porque, igreja, o que muitas vezes, o que faz algumas pessoas refletir nas suas ações, o que faz o ser humano refletir naquilo que ele está fazendo, nas suas escolhas, são quando as coisas começam a dar errado. Exemplo, se você tiver uma renda, eu gosto muito de usar a finança porque faz parte do cotidiano de todo mundo. Se você tiver uma renda bastarda, vinha a fatura do seu cartão, 20 mil reais, 30 mil reais. Mas se você tiver para pagar, você não se importa, você não para olhar a fatura. Não para analisar, não, isso aqui é válido gastar, isso aqui não é válido gastar. Mas quando a fatura vem e você não tem dinheiro para pagar, primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Sentar e analisar. Opa, peraí. Por que eu estou gastando muito? Por que essa fatura veio tão alta? E Deus, ele permitiu, não é que Deus desejou. Porque qual é o pai que vai ver o seu filho sofrendo e vai ficar feliz? Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagine Deus. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para chorar. Deus não nos criou para viver momentos de adversidade, não. Isso é resultado, é causa do próprio ser humano. Isso é um resultado do nosso pecado. E não só dos nossos pecados, mas das nossas transgressões. E transgressões que podem virar iniquidade. Davi, quando vai orar, quando ele peca, ele vai orar ao Senhor e ele faz essa oração. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Qual é a diferença? Há pecados que podem virar transgressões. Eu sei que aquilo não é para ser feito, mas eu continuo fazendo. Transgressão. E se eu ainda mesmo assim continuar fazendo, torna-se uma iniquidade, enraiza dentro do nosso coração, a ponto de não percebermos mais que aquele erro não agrada ao Senhor. Que aquela falha, o Senhor não está feliz. É como se nós vivêssemos sabendo que nós precisamos orar. E aí a gente deixa de orar um dia, aí a gente percebe, poxa, eu já não orei. Deixa de orar o segundo, o terceiro. E se nós não nos atentarmos
isso enraiza dentro do nosso coração a ponto de a gente não sentir mais falta da oração. A ponto de a gente acreditar que pode viver uma vida, um cotidiano com Deus, sem oração, sem obediência, sem temor, sem ouvir a voz do Senhor quando o Senhor começa a nos direcionar. E é tudo que Deus não deseja que aconteça. Deus não deseja que as nossas transgressões tornem-se iniquidades. Deus não deseja que os nossos erros enraizem dentro de nós. Ele nos entende. Ele nos ama. E o que os nossos erros mudam? O que os nossos erros faz com Deus, igreja? Quem é o maior prejudicado quando o povo erra? Quem é o maior prejudicado quando nós erramos? Não é o Senhor. Porque Ele vai continuar sendo Deus. Isso não muda o Senhor. Ele vai continuar sendo Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Então Deus poderia dizer: infelizmente, você é o único que vai sofrer a consequência e virar as costas. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Ele fala: filho, não faça isso. E Ele vai usando os seus meios, Ele vai usando os seus profetas, Ele vai falando ao nosso coração. Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao seu coração. Talvez você e eu que não queremos ouvir. Porque quando a gente acredita que a voz é da minha cabeça, é mais fácil negligenciar. Abraça o teu irmão. Ih, isso é coisa da minha cabeça. Então a gente fica bem, porque é uma coisa da minha cabeça. Mas se dentro do meu coração vem: abraça o teu irmão, e eu tenho a certeza que foi o Senhor, se eu não fizer, eu vou entender que eu vou estar desobedecendo ao Senhor. Então, quando muitas vezes a gente pensa, é coisa da minha cabeça, talvez é um refúgio que a nossa mente encontra para sermos desobedientes ao Senhor. E uma coisa que eu sempre declaro, e eu aprendi isso com o Senhor fala conosco. Ele fala, porque o Senhor ele vai responder a Gideão. Possa ser que não seja da maneira como a gente gostaria que fosse, mas que Ele fala. E lá dentro do nosso coração, do nosso mais íntimo, no mais íntimo do nosso ser, nós sabemos o que Deus deseja. E nós sabemos o que Deus quer. Eu posso negligenciar. Eu posso tentar maquiar. Eu posso tentar fingir que eu não estou ouvindo. Eu posso continuar caminhando acreditando que está tudo bem. Mas não tem como a gente fugir de nós mesmos. É aquela velha piada, né? Eu estou me incomodando, então eu saí de perto de mim para eu ficar melhor. Mas onde eu vou, o meu eu continua andando atrás de mim. Para onde você vai, o seu coração, ele vai junto. Não tem como a gente se esconder. O salmista, ele declara: Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Para onde eu vou? E Deus não querendo que o nosso pecado, que as nossas transgressões tornem-se iniquidade. Deus não desejando que isso faça parte de nós, porque não é parte de nós. Nós erramos. Mas não é quem nós somos. Não é quem Deus nos criou para sermos. Pecados são para ser superados, não para ser acolhidos. Pecados são para ser vencidos e não acolhidos. Amém? E Deus não querendo isso, Ele permite que os midianitas invadam a terra. E aí os midianitas se sentiram tão confortáveis com aquela situação que não só ficou nos midianitas.
veio os amalequitas, veio os hititas, veio todos os itas. Opa, virou bagunça. Vamos todo mundo. O povo de Israel é próspero. Vamos aqui aproveitar dessa prosperidade. Porque se tem uma coisa que o povo de Deus é próspero. Até na adversidade o povo de Deus é próspero. A Bíblia declara que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo se multiplicava. Eu não sei como explicar. Mas a prosperidade do Senhor está na sua vida, está na vida do povo de Deus. É a marca do cristão, prosperidade. Porque é uma promessa que já foi liberada. Porém, os povos inimigos se sentiram tão confiantes, tão assim em casa com aquela situação, que se tornou tão comum a opressão deles, a ponto do povo de Israel começar, peraí, deixa eu ver aqui a conta dessa fatura. Cadê a prosperidade? Gideão vai dizer, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Eu repito, Gideão não sabia. Mas o povo aqui, ou talvez Gideão não parou para pensar em todo o contexto do que estava acontecendo. Mas isso estava acontecendo porque Deus permitiu. Repito, não porque Deus quis. Porque Deus permitiu. Para trazer de volta. É amor. É aquela história. Não coloca o dedo na tomada. Deus não nos quer dessa maneira. Então, para nos trazer de volta, Deus permitiu. Foi justamente o que aconteceu. Israel se empobreceu. E depois que Israel empobreceu, a Bíblia faz questão de dizer no verso de número 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto. A Bíblia faz questão de declarar. Israel empobreceu tanto que os israelitas olharam a fatura e começaram a clamar a Deus por socorro. E o que é mais lindo dessa história era justamente o que Deus queria. Socorrer o seu povo. Deus ama quando em meio às nossas falhas a gente se volta para Ele. Deus ama em meio quando a nossa maior dificuldade, porque o Senhor vai declarar o seguinte, igreja, meu povo, eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza. Eu, o Senhor, sou o seu socorro bem presente em todos os momentos. Sou eu. Ou seja, tá difícil? Venha para mim. Precisa de abrigo? Venha para mim. Precisa de socorro? Venha até mim. Porque eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Eu não sou aquele que quando o meu povo peca, vira as costas. Pelo contrário, eu sou aquele que abraça. E isso sabe o que é? Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a consequência que nós merecíamos. Mas o Senhor não permite com que chegue até nós. O que nós merecíamos, mas Deus não deixa chegar até nós. Você merecia, eu merecíamos o quê? A condenação. Mas Deus fala, não. Eu sou o teu Deus misericordioso. E eu não vou deixar. É amor, é graça. Por que o seu coração escolhe estar longe de Deus? Quando eu olho para o meu coração e por algum motivo eu quero me afastar, sabe o que isso representa? Não representa que eu não ame Deus, representa que eu não me amo. Porque eu não me amo a ponto de não desejar estar perto desse Deus que acolhe, que abraça. Ah, mas o mundo, igreja, é tudo tão passageiro. Você compra um celular, você sente aquela alegria. E daqui a pouco o que fica é as prestações para pagar.
O celular acaba e as prestações continuam. Mas o amor do nosso Deus, ele é permanente, ele é eterno. Então, quando você escolhe estar perto de Deus, quando eu escolho estar perto de Deus, quando no dia da minha maior adversidade eu clamo ao Senhor, isso representa que eu me amo, porque eu estou indo atrás do meu verdadeiro socorro. Porque só em Deus há o verdadeiro acolhimento. Quem é aquele que no seu maior erro, no seu maior pecado, vai te abraçar? Uma mulher estava ali, todos pegaram a pedra para apedrejá-la. Isso é o que a sociedade faz, isso é o que o mundo faz. E eu entendo, porque eu também faço parte desse mundo, eu também faço parte dessa sociedade. Que talvez eu não seria misericordiosa, talvez se alguém fizesse algo contra mim, eu também seria aquela que pegasse a pedra para dizer, você errou contra mim. Mas Deus é aquele que fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o Deus que você serve. Eu preciso, sabe, igreja, te lembrar desse Deus que talvez você esqueceu. Eu preciso lembrar desse Senhor que talvez você esqueceu. E com isso, você está buscando refúgio num trabalho. Você está buscando refúgio, não sei, em qualquer outro lugar. Mas talvez você tenha esquecido que é o seu Deus que é o seu refúgio. É o nosso Deus que é a nossa fortaleza. Nós precisamos nos lembrar disso. É o Senhor. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Apresente a sua causa ao seu Senhor. Declare, Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, mas eu sei que Tu és o meu Senhor. Qual é o pecado tão cabuloso que Deus não possa perdoar? Qual é a transgressão tão cabulosa que Deus não possa purificar? Alvo branco como a neve é o que o Senhor tem para nós. Essas vestimentas limpas, santas e adornadas. E aí, para o povo, Deus levanta o profeta e fala, vocês erraram. Vocês falharam. Mas mesmo assim eu vou te socorrer. Para Gideão já foi diferente. Quando o Senhor se apresenta a Gideão, Ele não vem dizendo para Gideão, Gideão, você errou. Mesmo Gideão fazendo parte dentro daquele contexto. Para Gideão o Senhor fala de uma maneira diferente. Ele vai dizer, verso de número 11, então o anjo do Senhor veio, se assentou sobre a grande árvore, sabe? E vai declarar para Gideão, 12. Deixa eu ver aqui. 12, perdão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha só, Deus ele vai diretamente para Gideão e declara, o Senhor está com você, anjo guerreiro. Olha o que o Gideão vai responder. Não tinha outra pessoa a não ser Gideão. Ah, Senhor, respondeu o Gideão, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Reparou no diálogo? Deus vai até Gideão. O anjo vai até Gideão. Gideão, o Senhor é com você. Ele poderia responder, se o Senhor é comigo, por que me veio tudo isso? Mas não é o que ele fala. Ele vai declarar, se o Senhor é conosco. Não tinha outra pessoa dentro daquele contexto que não fosse Gideão. Olha o senso de coletividade que Gideão ele tem com o povo. Gideão poderia dizer, o que o Senhor tem para mim, Deus? Vai, fala, Deus, que eu quero. Vem, Deus, mais. Eu talvez seria essa pessoa. Opa, se o Senhor é comigo, Deus, então o Senhor vai me tirar daqui, vai me levar para um lugar melhor. Ô, glória. Ô, glória. Amém? Quem talvez faria a mesma coisa que eu? Tá bem que tem pessoas ainda guerreiras aqui, crente. Amém?
Mas então ele vai falar, ele vai ter esse senso de coletividade, ele vai dizer, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos veio tudo isso? E aí Deus vai responder. Lembra que eu disse que Deus sempre responde? Gideão continua, olha só, né, o diálogo de Gideão. De onde estão, Senhor, todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou. Não, o Senhor não foi o Senhor que abandonou. Foi o povo que errou. Amém? E o povo só estava vivendo uma consequência das suas transgressões. E aí o Senhor volta para ele e declara: com a força que você tem. Que força, Deus? Que força? O povo está em miséria, empobrecendo. Eu só estou tentando me livrar, porque Gideão malhava trigo no lugar de prensar uva. Porque o lugar de malhar trigo era nos lugares altos, porque enquanto eles malhavam, o vento que vinha levava, né, o joio, só ficava ali o trigo, e era muito mais fácil. Mas ele estava prensando, ele estava malhando o trigo no lugar que não era para ser feito, escondido numa caverna. Era o lugar de prensar uvas. Então, talvez ele se questionou, como todos nós nos questionaremos. Pelo menos eu iria me questionar. Deus, eu só estou tentando sobreviver. Eu não sou valente. Eu não sou guerreira. Eu só estou tentando aqui levar o pão de cada dia escondido, antes que o povo inimigo veja e faça com que roube e tome novamente. Eu só estou aqui no meu cantinho, tentando sobreviver. Quem de nós nos colocamos assim em algum momento? Deus levanta alguém para falar, ou fala ao seu coração: filho, é através de você que eu vou livrar a sua casa. Filho, é através de você que você vai... Ele fala: como assim? Eu só estou tentando sobreviver à sua presença. Eu só estou tentando ser uma cristã melhor, uma serva, um servo melhor. Eu só estou aqui lutando contra a minha carne para te obedecer. Eu só estou aqui tentando lutar contra os meus impulsos para ser fiel à tua presença. Como assim? Eu sou forte. Como assim, Deus? Eu só estou tentando não me afastar da tua presença. E Deus, o Senhor poderia, então, vem cá, deixa eu te explicar. Vamos conversar. Deus poderia falar assim, mas olha o jeito que Deus escolhe para responder a Gideão. Vai. E na tua força eu vou livrar Israel. A pergunta é: que força? Que força? Se o Senhor se apresentasse a você como está se apresentando agora, e se o Senhor continuasse falando no seu coração: filha, se coloque de pé hoje, porque a vitória você vai conquistar. Como? Na tua força. Que força? Que força? Mas foi exatamente o que Deus precisava para trazer livramento para o seu povo. E talvez o que você acredite que tenha tão pouco que não seja o suficiente. Talvez você acredite que todo o seu esforço que você está fazendo não é suficiente. Porque dentro do nosso coração a gente sempre deseja ofertar mais ao Senhor. Quem tem esse desejo? Eu acredito que todos aqui têm esse desejo de ser aquele cristão exemplar, que acorda pela manhã e cumpre fielmente
todos os dias os seus devocionais. É aquele que não resmunga, aquele que está ali, sabe? E a gente vai conseguir em nome de Jesus. Mas aí, como todo bom ser humano que está tentando disciplinar a sua carne, e talvez não seja a sua realidade, mas talvez seja só a minha. Hoje eu oro, hoje sim, amanhã não, outro dia quem sabe. Vamos fazer aqui uma pesquisa? Quem aqui fielmente, não responda, tá? Não se entrega. Mas quem aqui, durante toda essa semana, fielmente foi fiel nos seus devocionais, na sua leitura, na sua oração, no seu jejum? Quem? Quem conseguiu? Se você conseguiu, glória a Deus. Se você não conseguiu, é nessa tua força. Por quê? Porque tem algo maravilhoso, porque o Senhor vai declarar assim, olha, o que você tem, Gideão, é o suficiente. E Gideão vai responder, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã, a minha tribo, é a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família, ou seja, meu clã é menor dentro da tribo de Manassés, e dentro da minha família eu ainda sou o menor. E a única coisa que o Senhor responde é: eu estarei com você. O que mais a gente precisa? Pensa. O que mais você precisa? O que mais eu preciso para continuar avançando? Pisando na cabeça do inimigo, chutando a cabeça do inferno e conquistando com Deus. O que a gente precisa mais? E essa promessa que Deus fez a Gideão, o Senhor continua fazendo para a sua igreja. Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Deus, como é que eu vou fazer? Vai na tua força. Eu estarei com você. Senhor, como vai ser? Vai na tua força. Eu estarei com você. Senhor, mas se hoje eu decidir abandonar o mundo e viver uma nova vida, Deus, como é que vai ser o meu trabalho? Vai na tua força, porque eu estarei com você. Senhor, mas se eu decidir hoje obedecer e responder o seu chamado que está falando ardentemente ao meu coração, como vai ser? Como vai ser para mim, para eu congregar aqui? Como vai ser Como, Deus? Vai na sua força, porque eu estarei com você. É tudo que nós precisamos. Confiar no Deus que está conosco. É tudo que nós precisamos entender, igreja, que a gente não está sozinho. Vira para tua irmã e declara: entenda isso. Você não está sozinho. Quando o medo bater, você não está sozinho. Quando você desejar um projeto e você olhar e falar: nossa, é grande demais, você não está sozinho. Quando as adversidades se levantarem, quando os problemas se levantarem, ei, você não está sozinho. Isso é o suficiente. Agora, se você quiser acreditar que você está sozinho, é uma escolha sua. É uma decisão sua. Eu prefiro acreditar que o Senhor está comigo. Eu escolho acreditar que é Deus quem vai prover. Eu escolho acreditar que é o Senhor. E foi o que aconteceu. O final da história nós já conhecemos. Um exército gigante. Vários exércitos se ajuntaram. O acampamento era enorme.
A Bíblia deixa claro que eles eram uma quantidade tão grande, mas tão grande, que pareciam enxames de gafanhoto. Quem já viu enxames de gafanhoto? De abelha? Enxame de alguma coisa? Dá para contar? Muito. E Deus é tão maravilhoso que Deus ainda vai falar: Gideão, ó, é demais o povo que está com você, tá? Vamos diminuir isso aí. Para você ter certeza que sou eu. É igual a Abraão. Deus esperou Abraão fazer lá 100 anos, quando não tinha nem mais possibilidade. Aí Deus fala assim: agora você vai ter um filho. Porque agora você vai saber que não foi você, foi eu. Deus é assim, né? Deus escolhe, igreja, o momento que você pensa, não tem como. Vou usar aqui novamente o dinheiro. Deus escolhe a gente estar desempregado para prover na nossa vida financeira. Como, Senhor? É o jeito que Deus faz. Deus é maravilhoso. E Deus vai diminuir. Tem todo um contexto, tem toda uma história que eu não vou entrar nela agora, o porquê que o Senhor fez isso. Mas, no final de tudo, são 300 homens para um enxames de gafanhotos. Eu tenho aqui ainda o cálculo. Tá vendo? Por isso que é bom quando está na Bíblia. 135 mil inimigos para 300 homens. Cada desses 300 homens, se minhas contas não estão erradas, cada um desses 300 homens tiveram que lutar com 450 inimigos. Essa era a conta. Eu acredito que nem Sansão conseguiria. Mas Deus, ele faz, quando o povo está dormindo, Deus deu uma estratégia, o povo começa a sonhar que estava em guerra, e quando o povo acorda, os 300 homens estavam lá batucando, fazendo barulho, o povo do inimigo se embolou, um lutou contra o outro, foi uma grande confusão, e eles venceram a guerra. E o povo de Deus, mais uma vez, alcançou a vitória. Qual é o objetivo dessa mensagem? O que o Senhor realmente, se talvez você ainda teve alguma, se eu ainda não fui muito clara, o que o Senhor, ele deseja falar ao nosso coração? Continue. Diante de todas as adversidades, diante do momento que você olhe para você, só continue avançando. Se você acredita que está com força, se você acredita que vai dar certo, se você acredita que não vai dar certo, se você confia, se você não confia, só continue. Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho dos seus sonhos. Não pare no meio do caminho dos seus projetos. Não deu certo, continue. Não sei se eu vou conseguir, continue. Não é para a gente retroceder, não é para a gente andar para trás, pelo contrário, é para a gente continuar avançando. Do jeito que a gente gostaria? Não sei. Mas a gente precisa continuar indo, e continuar indo, e continuar indo, e vamos avançando. Por quê? Pelo um simples fato de Deus ser conosco. Deus escolher estar conosco. O que Ele viu em mim, eu não sei. O que Ele viu em você, eu não sei. Mas eu sei que um sangue foi derramado. E por causa desse sangue, o Senhor, Ele escolheu estar conosco. Graça, misericórdia, perdão. É o Deus que nós servimos. Um Deus, sabe, que sempre vai trazer o seu povo. Israel, como eu quis sempre juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos. É assim. O Senhor não quer te ver longe. O Senhor não quer te ver afastado.
nos seus mais momentos de crise, de dificuldade, Deus quer estar perto de você. Porque esse é o Deus que a gente serve. Ele não é o Deus que nos abandona. Pelo contrário, Ele está conosco todos os dias. Então desperte. Acorde. Eu orei hoje, Deus está comigo. Eu não orei hoje, Deus está comigo. Sabe por quê? Porque eu vou conseguir. Eu vou vencer. E o Deus de Israel, o Deus, o meu Senhor, Ele vai me levantar. E eu sei que quando eu alcançar o que o Senhor deseja para a minha vida, será perfeito, será maravilhoso. Então, olha para trás. Quantas guerras você já travou e venceu? Por que essa seria diferente? Quantas batalhas você já travou e hoje você está aqui? Por que seria diferente? Então não é a nós, mas é a graça, a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus. Então, igreja, diante de em qualquer momento que o inferno tentar falar o seu coração para você parar, para você retroceder, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja em qualquer área da sua vida, se o inferno quiser te acusar, você não orou hoje, você não fez hoje, você é Deus que está falando? Se não for, chuta que é laço. Nós vivemos pelo que a Bíblia fala, não pelo que o inimigo das nossas almas fala. Então, nós temos o nosso valor para o Senhor.